Olá pessoal, meu nome é Luciano Bravo, sou o CEO da Inteligência Comercial e Country Manager da Savel Capital Partners no Brasil. Já gravei muitos vídeos sobre o tema aporte de capital internacional e eu, como empresário, sempre procuro, através da nossa equipe, buscar formas de levar um conhecimento muito importante para a sua independência financeira. Esse vídeo ele fala a respeito de 10 razões o porquê sua empresa deve fazer um aporte de capital internacional em 2023. Antes de falar das 10 razões, eu gostaria de explicar um pouco sobre o mercado de crédito no Brasil. Algo que todo mundo sabe, se não sabe, basta fazer uma simples pesquisa. Primeiro, nós temos hoje 1 milhão de empresas médias no Brasil. Empresas que faturam entre 24 milhões de reais a 800 milhões de reais por ano. Essas 1 milhão de empresas médias, distribuídas por todo o território nacional, possuem hoje a capacidade de se endividar em torno de 20 a 30% do seu faturamento e não passam disso, né? Muitas vezes utilizam recebíveis em operações que são de 30 a 60 dias a um custo financeiro anual que varia de 20 a 50%. Acreditem, essas empresas hoje não crescem porque os seus ganhos são drenados por dezenas de operações financeiras que elas são obrigadas a fazer todo ano para se financiar. O nosso mercado financeiro ainda tem um outro grande problema, que é o oligopólio, ou seja, hoje 5 bancos detêm mais de 82% da carteira de crédito e, obviamente, todos nós sabemos que onde não há concorrência, não há sobrevivência. Então, eu sempre digo nas minhas palestras, o que você seria se eu te desse 30% do alimento que você precisa para se desenvolver por dia? Você não seria uma pessoa saudável, não seria uma pessoa produtiva. Pois bem, a sua empresa é assim. A sua empresa não consegue passar de 30% do faturamento em crédito e com isso ela adia sonhos, crescimentos, abordagens, expansões, porque não tem dinheiro, né? Geralmente o lucro líquido dessas 1 milhão de empresas ficam na casa de 1 a 3% ao ano. Há casos de empresas que faturam 20 bi por ano e têm um lucro líquido de 1,5%. Eu pergunto a vocês, vocês administrariam 20 bilhões para ter 1,5% de lucro? Eu não faria isso. Então esse vídeo visa te explicar 10 razões extremamente contundentes que te levarão a pensar de buscar o crédito internacional. A nossa equipe estará à disposição e nesse vídeo terá um link para você acessar e ter muito mais informação sobre o crédito internacional. Então vamos lá. A primeira razão, e óbvia, é que no Brasil o crédito dessas empresas é limitado a 30% do faturamento. No crédito internacional, na primeira operação, chamada Hard Lending, ela chega de 50% a 250% do seu faturamento em crédito. Já muda totalmente. No Brasil você mal chega a 30%. Lá fora você vai de 50% a 250%. E eu, como empresário, não preciso explicar para os outros empresários que com dinheiro na mão não tem limite, né? O que falta ao nosso empresário é dinheiro na mão, ou seja, crédito. A segunda razão é restrição cadastral. Muitas dessas empresas, eu estimo que pelo menos 50% desses 1 milhão de empresas tem algum tipo de restrição cadastral que vai desde boleto atrasado, restrição em nome de sócios, cônjuges, certidões negativas, e isso automaticamente impede o acesso ao crédito aqui no sistema financeiro. Uma boa notícia, no crédito internacional isso não interfere. Você pode ter a restrição cadastral que for no Brasil, que graças ao processo de uma estrutura nova jurídica criada, você com restrição consegue ter crédito. Terceira razão, Bacen cheio. Muitas empresas não têm restrição cadastral, só que elas já encheram o Bacen, que é o sistema do Bureau de Informação dos bancos para monitorar o endividamento das empresas. Então, mesmo que sua empresa esteja limpa, sem nenhuma restrição, mas se ela já atingir ali 20 a 30% do faturamento, surpresa, os bancos não lhe darão mais crédito. Então, tá aí a terceira razão. A quarta razão, e crescente no Brasil, chama-se recuperação judicial. Se você está em recuperação judicial, infelizmente, como eu digo nos meus vídeos, você tem um X na testa. Só quem vai te emprestar dinheiro são FEDICs, e FEDICs que cobram de 30% a 50% ao ano com desconto duplicata, cheio de frescura para aceitar suas duplicatas.
Então, se hoje você está em recuperação judicial, seu único caminho para ter crédito e voltar a viver de maneira empresarialmente tranquila é o crédito internacional. Quinta razão, alavancagem financeira. Todos nós sabemos que no Brasil é impossível se fazer alavancagem financeira. O que eu digo isso? Você fatura hoje 100 milhões por ano, vai no mercado, toma 20. Aí um mês depois você vai no mercado e tomaria 40 para pagar 20 e pôr mais 20 no caixa. Isso não existe aqui. O que existe aqui é a multiplicação de operações pequenas e que não servem para nada. Você pega o balanço da sua empresa ou o balanço de uma empresa, você vai perceber que essas empresas, elas têm 20 operações financeiras em 6 bancos distintos, que quando somado dá 20 a 30% do faturamento. Então, na área internacional de crédito, você hoje capta um crédito em torno de 2 a 50 milhões de dólares e a sua segunda tomada pode ser de 4 a 10 vezes maior. Então está aí a quinta razão pelo qual você deve buscar um crédito internacional. A sexta é garantia imobiliária. Quantos clientes no Brasil possuem garantia imobiliária e não conseguem transformá-las em crédito? Centenas. Fazendeiros, industriários, donos de fábrica, donos de projeto de real estate, têm milhões de reais em terrenos e não convertem em dinheiro. Eu estimo que hoje no Brasil existam 100 bilhões de reais em imóveis aos quais os bancos não aceitam, porque o critério dos bancos é capacidade de pagamento e nome limpo. E muitas vezes você tem um nome limpo, mas não tem capacidade de pagamento. A boa notícia é que no crédito internacional, capacidade de pagamento não é contabilizada, é só capacidade financeira. Então, se hoje você tem um imóvel de 200 milhões, fatura 20, nós te damos 100 milhões, entendeu? Então, isso é uma boa razão, a sexta razão para você fazer um crédito internacional. A sétima razão é você utilizar garantias de terceiros. Dentro desses 1 milhão de clientes, eu estimo que no mínimo 50% não possuem garantias próprias. Existe um processo chamado cessão temporária de garantia, onde provedores qualificados podem emprestar garantias a clientes tomadores de crédito em operações altamente vantajosas. No Brasil isso nunca vai funcionar. Banco brasileiro não vai aceitar garantia de terceiro, mas no crédito internacional ela é amplamente aceita e é um processo que já tem track record no Brasil. A oitava razão é projetos Greenfield. Se você hoje tem um projeto Greenfield, de uma fábrica, de uma indústria, de uma usina solar, a chance de você conseguir dinheiro no Brasil é praticamente zero. E explico muito facilmente. Se aquele que fatura só tem 30%, imagina você que não fatura. A chance é zero. No crédito internacional, se você tiver capacidade financeira e condição de arcar com as suas despesas, a operação Hard Lending pode te dar de 2 a 50 milhões de dólares com 3 anos de carência. E a partir dessa operação, utilizando o processo de alavancagem financeira, você vai conseguir todo o dinheiro que precisa para o seu projeto. Nona razão, investimento e instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros é o seguinte, muitas empresas, traders principalmente, sonham em utilizar SBLC, LC, DLC ou descontá-las. Isso nunca vai acontecer no Brasil numa empresa média. Quando você busca um crédito internacional, você cria uma estrutura jurídica de crédito que possibilitará você buscar crédito com instrumentos financeiros. Não na primeira operação, mas na segunda e terceira, com razão, você vai conseguir. E a 10ª razão chama-se câmbio. As pessoas muitas vezes me perguntam, pô Luciano, eu vou captar um recurso em dólar e euro, mas a minha receita em real. A receita em real nossa e a nossa despesa em real é fictícia. Todo mundo sabe que o Brasil é um país altamente dolarizado e eu dou aqui 2 exemplos de 1000 que eu podia dar. O agronegócio, 85% dos custos do agronegócio é dolarizado. Então você não compra em real. Você paga em dólar revestido numa moeda fraca chamada real. Remédio, setor de medicamento, 85% dolarizado. Então assim, o nosso país é dolarizado, toda fixação de preço, tudo que acontece aqui dentro é oriundo de dólar e euro, só que você usa uma moeda fraca chamada real.
Quando você tiver a moeda forte na sua mão, que é o dólar e euro, você vai poder trabalhar com câmbio dinâmico, levando e trazendo dinheiro, ou seja, quando o dólar estiver alto, você manda dólares para o Brasil ou euro. Quando o real estiver forte, você manda para fora. Então, com isso, você consegue controlar o fluxo da moeda e ganhar dinheiro como toda grande empresa e banco faz. Então, o décima razão seria você ter acesso à moeda forte num país totalmente dolarizado como o nosso. Não há lógica de ter receio de dólar e euro. Não há lógica. A lógica é você ter receio do real. Se você fosse para uma briga, você iria com um amigo seu mais forte ou mais fraco para te proteger? O mais fraco é o real, o mais forte é o dólar e euro. Todas as grandes empresas e todas as empresas internacionais trabalham com dólar e euro. Está na hora de você aprender, haja visto que o seu país, o nosso país, é um país fechado e totalmente dolarizado em termos de crédito. Então, o que eu estou aqui para explicar e deixar claro é o seguinte: razões para você fazer um aporte de capital internacional existem centenas. Eu dei apenas 10 como empresário que sou há 28 anos. Avalie, faça a sua pesquisa. E se você chegar à conclusão que o crédito internacional é a única ferramenta que pode te salvar de uma falência ou de viver uma vida inteira crescendo sem liquidez, como hoje milhares de empresas vivem, nos procure. Acesse o link abaixo, conheça mais sobre aporte de capital internacional, acompanhe nossos vídeos, acompanhe nossas publicações e tenha a visão de que o crédito que lhe hoje é negado está ali, nos Estados Unidos e Europa, ali aguardando. E nós somos o caminho para isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus abençoe o nosso país.